Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos então à nossa terceira parte da aula 6 sobre controle de estoque. Nessa aula, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o CMV, dando ênfase então ao último método que é o EPS, né? A gente já viu na primeira aula o PEPS em relação ao CMV, ou seja, uma das formas de controle de estoque. Depois a gente viu o custo médio e agora a gente vai ver o EPS. De um modo geral, o que a gente precisa saber desses três métodos? Eles são os mais comumente utilizados e o EPS nada mais é do que o contrário do PEPS. Ou seja, se no PEPS eu tenho o primeiro que entra é o primeiro que sai, no EPS eu vou fazer justamente o contrário. O último, no sentido de mais recente, vai ser o último que entrar, vai ser então o que sairá por primeiro. Como a gente vai continuar com o exercício, vamos então refazer todas essas operações e ver depois o resultado final desse CMV. Vamos lá, a gente está utilizando o mesmo exemplo, a mesma planilha. No dia 1º de setembro de 2020, houve a compra de 10 unidades no valor de R$ 5,00 cada. A gente vai para a planilha e vai fazer o preenchimento daquela mesma forma. Eu tenho a data, o conjunto de entradas, o conjunto de saídas e, portanto, o saldo final. Como vocês podem ver, eu já deixei tudo preenchido. Dia 10, aliás, dia 1º, 10 unidades, R$ 5,00, R$ 50,00 o total do meu estoque em relação às compras. Como eu não tenho venda naquele dia, tudo zerado. E aí eu já vou direto para o saldo final. 10 unidades, R$ 5,00, 50 é o total de estoque. Então vamos lá. No dia 3 de setembro, houve a compra de mais 20 unidades, agora no valor de R$ 7,00 cada. A gente vem para a planilha e faz esse preenchimento. Essa linha de cima, como vocês podem ver, ela está vazia por uma questão mais de estética mesmo, para ficar visivelmente mais compreensível. Tem que sempre cuidar o quê? O método que eu estou utilizando. Então, nesse momento, a gente está fazendo por meio do EPS, ou seja, o último que entra vai ser o primeiro que sai. R$ 20,00, 7 reais cada unidade, 140 foi o que eu comprei no meu estoque. Aí eu venho, como não houve saída, está tudo zerado, eu vou atualizar o meu saldo do estoque. E aí eu observo o quê? Como eu ainda não tive nenhuma venda, eu não tenho CMV nesse momento. Eu tenho, portanto, o saldo final do estoque. R$ 50,00 da primeira compra, mais 140, eu vou ter os mesmos 190. A gente observou nos exercícios anteriores. E agora então eu vou para o dia da venda. Dia 5 de setembro eu fiz a venda de 15 unidades. Sempre lembrando o quê? Que esse valor de R$ 15 ele relaciona-se com a receita e não com o CMV. Tá bom? Então ele não precisa ser utilizado nesse momento. Mas vamos lá, eu vendi 15 unidades. Qual foi o custo dessa mercadoria vendida? Eu vou fazer agora o momento de observar qual é a técnica de controle. Ou seja, o EPS é o método de controle que eu estou utilizando. Portanto, se eu estou vendendo 15, eu vendi qual dessas 15 unidades? Aquelas que foram compradas por último, ou seja, as mais caras. E aí é só a gente olhar. Ó. Eu tinha 10 unidades de R$ 5,00 cada, 20 unidades de R$ 7,00 cada. Então, qual dessas que eu vou vender? Eu vou vender 15 unidades daquelas que foram compradas por R$ 7,00. Não vou vender nenhuma das que foram compradas por R$ 5,00. Porque as últimas que entraram, quais foram as últimas que entraram? Foram essas 20 de R$ 7,00 cada. Serão as primeiras a serem vendidas ou as primeiras que vão sair. Então, 15 unidades, R$ 7,00 cada, 105. Logo, o valor do meu CMV pelo EPS é R$ 105. Aí é só atualizar o saldo do estoque. 20 menos 15 igual a 5. R$ 35, portanto, dessas últimas unidades. Mais as que eu comprei anteriormente, 10 vezes 5, 50. Logo, o meu total de estoque é de R$ 85. Continuando o exercício, em 10 de setembro houve a compra de mais 10 unidades no valor de R$ 8,00 cada. Voltando à planilha, 10 unidades, R$ 8,00 cada, na coluna sempre de entradas, eu tenho mais R$ 80,00 em estoque. E aí, como não houve venda, nenhuma saída, está tudo zerado na coluna de saídas. No total do estoque, a gente adicionou uma terceira linha para poder separar cada um desses conjuntos comprados. Então, eu tenho lá as primeiras compradas, aquelas que sobraram depois que a gente vendeu, e agora eu tenho mais 10 de R$ 8,00 cada. Então, a gente observa e faz essa separação justamente para colocar em prática a técnica ou método de controle de estoque, seja o PEPS, o EPS ou o custo médio. Como eu não tive venda, não tem nenhum CMV. Vamos ao próximo dia.
Em 15 de setembro houve a venda de 5 unidades. E agora, qual dessas 5 unidades que eu vou vender? A gente vai vir para a planilha e observar quais foram as últimas unidades que entraram no estoque. São aquelas que a gente comprou por R$ 8,00 cada, tá vendo? Então a gente basta olhar no dia anterior, com essa separação fica muito mais simples. Dessas 10 unidades eu vou vender 5. Então o resto, as primeiras que a gente comprou, continuam em estoque. E aí eu faço a continha. Se eu vendi 5 unidades e cada uma delas custou R$ 8,00, qual é o meu CMV? R$ 40,00. Então, basicamente, eu não mexi nas primeiras que a gente comprou, eu mexi apenas nas últimas que a gente comprou. Logo, o meu CMV é de R$ 40,00. Então, eu vendi 5 unidades a R$ 8,00 cada uma. E aí, depois é só atualizar o estoque. 10 de 5 continua igual, 5 do que sobrou de R$ 7,00 cada uma continua igual. E agora a gente tem 5 unidades de R$ 8,00, 40 então de estoque. Qual é o total do meu estoque nesse momento? R$ 125,00. Qual foi o meu CMV? R$ 40,00. Basicamente o EPS ele segue essa mesma lógica conforme as operações forem realizadas. E aí depende muito da quantidade comprada e vendida. Mas se eu tiver a capacidade de separar em ordem cronológica, como a gente fez aqui, ó, as primeiras unidades foram essas, as segundas unidades foram essas, e as terceiras unidades, a terceira unidade foi essa, a gente consegue separar então qual vai ser o CMV com mais facilidade. Por consequência, a gente chega e faz o comparativo. Com base nos valores identificados, a gente pode comparar os três métodos de acordo com as operações da empresa. Então, eu separei aqui do lado esse comparativo para a gente analisar o quê? De acordo com cada um dos métodos, eu tenho um valor de CMV diferente. E como a gente sabe, o CMV ele é, na verdade, uma despesa. Portanto, ele influencia diretamente no lucro quando a gente faz a RE. Então, como é que eu encontrei esses valores? Tanto pelo PEPS, quanto pelo custo médio, quanto o EPS, a receita é igual. Por quê? Porque em todos os exemplos, como a gente usou a mesma operação de cada um deles, né, as mesmas operações, a gente sempre vendeu 15 unidades a R$ 15,00 cada, ou seja, 225. Depois a gente vendeu mais 5 unidades a R$ 15,00 cada. Então, 225 mais 75, eu tenho R$ 300,00 de receita. E o CMV é o que muda, né? Como a gente viu, eu tenho aqui um total de CMV voltando lá na primeira planilha, do PEPS, 85 mais 35. Então aqui eu já deixei somado para a gente poder ter esses totais. O mesmo do custo médio, ou seja, R$ 130,00, como a gente pode ver aqui ó, na segunda planilha. Primeiro achou 95, depois achou 35, e no EPS 105 e depois 40. Então, como vocês podem ver, o EPS ele acaba tendo um CMV maior. E se ele tem um CMV maior, a gente tem um lucro menor. Ou seja, a despesa é maior, o lucro vai diminuir. Então, cada um desses métodos influencia diretamente no lucro que a empresa tem. É claro que a gente está fazendo de um modo bem simples e direto, mas na regra geral, o que acontece com o CMV é isso. Então, esses foram os três métodos, e aí é importante para você que está desenvolvendo uma empresa, para você que está pensando no seu negócio, conhecer essas técnicas de forma mais profunda para poder aplicar no seu dia a dia. O controle de estoque é uma coisa que nenhuma empresa pode dispensar, inclusive as empresas que trabalham com prestação de serviço. Por quê? De um modo geral, para obtenção de receita é preciso gastar alguma coisa, é preciso ter algum tipo de despesa. Então, se eu estiver falando de uma empresa prestadora de serviço, não vou chamar de mercadoria vendida, eu vou chamar de serviço prestado ou serviço vendido, mas a lógica por trás do cálculo vai ser também a mesma coisa. Bom, então, observadas essas regrinhas, eu aprendi a calcular agora todos os três métodos. Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo específico ou entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.